Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação da recapitulação da Escola Sabatina com a equipe Infolição. Lembre-se, nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e em nossos grupos de WhatsApp. Também acompanhe o nosso canal do YouTube. Curta, comente, compartilhe. Nessa semana, nós estudamos um tema muito especial que trata a respeito da relação entre educação e redenção. E conosco está aqui o pastor Moraes Júnior e o pastor Bruno Flávio, para nos ajudar a esclarecer melhor esse tema. Vamos, então, fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que nos ilumine neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para iniciar, nosso amigo, o pastor Moraes Júnior. Com você, meu amigo. Muito bem, muito obrigado, Pablo, pela apresentação. Boa noite aí, pastor Bruno Flávio. Boa noite aos internautas. Nós iremos iniciar aí a lição de sábado, falando sobre a educação e redenção, né? Hoje, o autor dessa semana é o pastor Adolfo Soares, né? Juntamente aí com o pastor Pablo Amon, que intercalou aí, se não me engano, com o pastor Elton nesses gráficos aí. As boas histórias de amor sempre tiveram assim, elementos intrigantes, né? Tipo sacrifício, impossibilidades. Na minha mente aqui, quando eu estava estudando essa lição, eu vi, por exemplo, lembrei de alguns filmes que eu gosto. Eu até citei aqui o nome deles. O primeiro deles é Orgulho e Preconceito, né? De Jane Austen. Ela escreveu uma história onde um casal é separado pelo orgulho ou pelo preconceito. Tem um lugar chamado Notting Hill, que é de Richard Curtis. O autor escreve uma história que o casal quase se separa ou são separados por um bom tempo por uma questão da fama. Um é famoso e o outro não. E tem aí o Feitiço de Áquila, né, que é muito conhecido aí dos antigos, que são separados assim pela maldição. E o Romeu e Julieta, que é o clássico de Shakespeare, que eles são separados pelos ódios da família. O fato é que histórias de amor, elas são sempre mais interessantes quando tem um sacrifício, quando tem uma dificuldade, quando tem os empecilhos, as impossibilidades. E esse tempero, Deus não se privou dele. Eu até entendo que os autores, depois de Deus, talvez tenham alguma inspiração ou motivação para fazê-lo. Mas Deus usou também esses elementos. Quando você vai na Bíblia e vê que a Bíblia tem 1189 capítulos, 2 foram escritos para a criação, 1 para a queda, e 1186 capítulos foram escritos só para descrever a redenção, o retorno, o trama, né? A busca, o sacrifício, as impossibilidades. E a história da Bíblia é uma história assim com todos os tramas de um bom filme hollywoodiano, mas ela tem um final feliz. Quando você vai para o livro de Apocalipse, por exemplo, que mostra o fim da história, ele cria um ambiente assim bem apoteótico, um ambiente bonito. Só no Apocalipse 21 e 22, você vai encontrar a expressão noivo e noiva várias vezes. Eu anotei algumas delas aqui. Por exemplo, Apocalipse 21, 9 mostra a presença da noiva. No Apocalipse 18, 7, faz o anúncio dos noivos. No Apocalipse 21, 2, fala da visão dos noivos. E o Apocalipse 22, 17, o noivo faz um convite, né? Faz um convite. E você vê a história da igreja, a história da Bíblia, é uma história que tem um começo dramático, o meio mais dramático ainda, mas o final é um final feliz. Tem uma história de amor e uma história de redenção. A Bíblia tem essa beleza de um livro que pode conter várias literaturas, romance, drama, suspense, mas no fim é uma linda história de amor que deu certo. E eu quero passar aí a vez para o pastor Pablo Amon. É com você, pastor Pablo. Vamos continuar o nosso estudo aqui, tratando a respeito do tema A Imagem de Deus.
Todos os temas que temos estudado ao longo desses dias, nesse trimestre, fazem uma relação da obra educacional com a nossa caminhada cristã. Deus, de fato, ele procura nos ensinar de forma didática, de forma a imprimir o seu caráter em nossa vida. E esse tema da educação é muito importante, nós realmente conhecermos. A imagem de Deus tem sido um assunto de debate entre muitos estudiosos, o que seria a imagem de Deus. Alguns defendem que a imagem de Deus se trata da aparência. O ser humano, na sua aparência, ele se parece com Deus, é a criatura que mais se parece com Deus. Há outros que dizem que a imagem de Deus é uma referência mais ao intelecto, ao caráter, ao modo dessa criatura ser. E há também a maneira de pensar de que a imagem de Deus é um complemento de ambas as coisas. Mas, seja como for, o ser humano é a criatura mais semelhante a Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem de Deus no ser humano foi maculada pelo pecado. Com a entrada do pecado no mundo, ele passou a ter uma imagem de Deus corrompida, uma imagem distorcida. Quando nós pensamos em várias pessoas entregues aos vícios, entregues às suas próprias paixões, entregues às suas más escolhas, e aí se encontram em posição degradante, humilhante, duas coisas me vêm à mente. Uma é a alegria do inimigo em subjugar o ser humano e deteriorar a imagem de Deus nele. A outra, a tristeza de Deus em ver seus filhos e filhas nessa situação. Então, a obra educacional, ela visa ajudar a restaurar essa imagem de Deus no ser humano. E ensinando, essa obra de restauração é feita quando o ser humano ele é ensinado a se relacionar com seu Criador. Porque quando nós temos um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o nosso Criador, a imagem de Deus, o caráter de Deus, ele vai sendo impresso em nós, vai nos transformando e vai nos aproximando mais dele. E ao nos aproximarmos mais de Deus, a sua imagem, ela vai sendo aos poucos restaurada em nossa vida. Eu gosto de pensar no exemplo de Moisés, quando subiu ao Monte Sinai e passou todo aquele tempo lá no monte. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava. A presença de Deus, o contato com Deus, a glória de Deus foi impressa ali no rosto de Moisés. Moisés reluzia a glória de Deus. Da mesma maneira, quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais nos aproximamos dele, o seu caráter, a sua imagem, ela vai sendo restaurada em nossa vida. E uma outra maneira de ter a imagem de Deus restaurada em nossa vida é quando nós somos ensinados a cumprir a vontade de Deus expressa na sua palavra. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que ser um fã de Jesus. É muito mais do que achar que Cristo é legal, né? Que a Bíblia é um livro bacana. Ter a imagem de Deus restaurada em nossa vida é quando nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus e estamos dispostos a obedecê-la, dispostos a cumprir os seus reclamos. E continuando aqui o nosso estudo, quando nós vamos aqui para a parte de segunda-feira, já ressalta a pessoa de Jesus como professor. Para Jesus, a profissão e a obra do ensino foram uma forma especial, né, de Jesus desempenhar o seu ministério. Nós encontramos lá no texto bíblico, nos evangelhos, que Jesus pregava, ensinava e curava. Então, o ensino, a pregação e a cura. Inclusive, a Igreja Adventista, ela procura trabalhar nesse tripé, né? Na obra educacional, na obra da saúde e na obra da pregação. E a obra educacional, a obra do ensino, ela foi muito especial na vida de Jesus. Jesus, de forma muito didática, utilizou recursos
que eram disponíveis aos olhos daqueles que o ouviam. Jesus usava as paisagens típicas da região onde ele ensinava, ele usava o dia a dia, o modo de vida das pessoas, né? Ele falava sobre a pesca, sobre a lavoura, falava sobre o meio, né? As profissões. Então, todo o contexto daqueles os quais ouviam Cristo falar, Jesus utilizava esses recursos para imprimir as suas lições na mente de seus ouvintes. Então, a obra de Jesus como professor foi indispensável para o seu ministério. Inclusive, nessa obra educacional de Cristo, ele expandiu muitos conceitos que a palavra de Deus já trazia desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele dizia: ouvistes o que os antigos disseram, não furtarás, ouviram o que os antigos disseram, não adulterarás, e Jesus ele expandia: olha, se você olhar para uma mulher com um desejo pecaminoso, você já adulterou no seu coração, né? Se você odiar o seu irmão, você é assassino. Então, Jesus ele expandiu a compreensão das escrituras que já haviam naquela época. A obra educacional de Jesus como professor, como mestre, foi indispensável para o seu ministério de cura e de pregação. Então, o ensino, ele é um dom de Deus comissionado pelo Senhor. Jesus Cristo, ele deu o exemplo, né, de como deve ser um professor, nos seus ensinos e também na sua vida. E isso é muito importante, porque a Bíblia ressalta que Jesus ensinava como quem tem autoridade, ou seja, ele ensinava aquilo que ele vivia, que ele praticava. Muitos mestres haviam em Israel, mas as suas palavras eram vazias, as suas palavras eram desprovidas de vida, as suas palavras estavam carregadas de formalismo religioso e demagogia. Mas Cristo, quando ensinava, ele tratava de coisas que ele conhecia profundamente, que ele vivia, né? que ele demonstrava na sua própria vida. Jesus, por excelência, foi o mestre dos mestres. Então, a autoridade para ensinar, ela vem de Deus. E os que são ensinados podem reconhecer Deus em seus mestres. A Infolição traz aqui o ensino de Jesus baseado em Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 9. E aí 2 pontos muito interessantes. Jesus, ele tem a sabedoria e o conselho. E as pessoas são beneficiadas pelo conhecimento de Jesus. Todo o ensino de Cristo levou as pessoas a ter uma compreensão mais ampla daquilo que a palavra de Deus traz, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Muito bem. Vamos então continuar agora o nosso estudo com a parte de terça-feira, Moisés e os profetas, com o nosso amigo, o pastor Bruno Flávio. Bem, gente, sejam bem-vindos aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas você está vendo aí com a gente. E nós temos aqui um verso muito bonito da Escritura, que é aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 14 até o verso 16. Eu vou até ler, porque ele realmente faz muita diferença aqui e é muito importante para o nosso estudo de hoje. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, e aí vem o que a gente tem aqui na Infolição, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aqui na Infolição a gente vai ver aqui que as funções, né, as escrituras, elas são úteis aqui para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar e para habilitar. Agora, esse texto, quando nós vamos lê-lo aqui, começando do verso 14, nós percebemos que ele tem uma palavrinha aqui, que diz assim, ó, tu, porém. Isso aqui a gente está tendo um contraste com o que vem antes no texto bíblico, e é muito interessante a gente perceber esse contraste nesse aspecto educacional, em especial quando a gente vai ver sobre o plano da redenção.
a gente tem aqui quase que um microcosmos aqui do grande conflito sobre um aspecto da educação baseada nas Escrituras. Então, quando nós vamos ver aqui o verso 13, que é um verso que vem antes ali, nós vamos dizer assim, ó, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando nós vamos no comecinho do capítulo 3, a gente tem um retrato um pouco mais fiel do que são essas pessoas que não seguem, não aprendem das Escrituras. E Paulo ele vai dizer aqui que nos últimos dias, né, o tempo que a gente vive, nós teríamos homens que seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. E aí Paulo vai continuar dizendo, olha, tem forma de piedade, mas não tem o poder, como o pastor Pablo disse agora há pouco, né? Eles não tinham autoridade, falavam, até pareciam que viviam corretamente, mas não tinham uma vida correta. E aqui, até corrigindo, né, que eles não teriam. Paulo aqui está falando do tempo do fim, de uma realidade que é mais próximo do que nós vivemos do que ele mesmo vivia naquela época. E olhando aqui nesse panorama, o verso 7 ele vai falar diretamente ao nosso assunto, que vai dizer assim, olha, que aprendem, aqui Paulo vai estar falando de algumas pessoas que se deixavam levar por esse tipo de pessoas, em especial mulheres, aqui, que dentro da realidade dele, aqui, ele vai escrever para Timóteo, e ele vai colocar aqui, ó, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, o contraste que Paulo vai fazer é entre um tipo de educação do mundo que vai ter como consequência todo esse tipo de coisa, blasfêmia, as pessoas sem amor, o desrespeito aos pais, a mentira, porque são pessoas que, apesar de sempre estarem aprendendo, elas nunca vão, de fato, chegar ao verdadeiro conhecimento. E aqui, o que nós vamos ver que Timóteo é colocado é que o conhecimento que ele tem das Escrituras, desde a sua infância, vai levá-lo a ser realmente alguém capaz de aprender, não só de aprender, mas de ensinar. Porque logo depois nós vamos ver Paulo exortando aqui Timóteo a fazer o quê? Aqui no capítulo 4, no verso 2, Paulo diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Bem parecido com o que Paulo vai dizer que são as características que são úteis, né, que as Escrituras elas podem ensinar, e aqui Paulo vai dizer, Timóteo, você agora vai fazer isso. Você vai usar da pregação da palavra para ensinar, para repreender, para corrigir. Então, nós vemos aqui a Escritura ela servindo ali como quase um livro didático ali para transformar as vidas. E dentro desse processo de redenção, essa transformação acontece também por meio da palavra de Deus de maneira fantástica. Bem, nós vamos continuar agora e vamos então dar prosseguimento aí para a nossa lição de quarta-feira. Eu vou falar de Davi para depois falarmos de Salomão. Davi era um líder carismático diferente do filho dele, mas muito de Davi você consegue encontrar em Salomão, por exemplo, administração. Davi tinha a sua gama de sacerdote, Davi tinha secretários, Davi tinha arquivista, Davi tinha comandante de exército, 2 por sinal. Davi tinha um profeta, Davi tinha 2 homens inteligentes, Uzai e Aitofel, que eram seus conselheiros. E Davi tinha um bom relacionamento com quem? Com os inimigos filisteus, um bom relacionamento com os moabitas, com o povo, era um homem do povo. Ele tinha um bom relacionamento com os desprezados. Ele tinha um bom relacionamento até com o rei, que era inimigo dele, e com o filho do rei. Davi, ele tinha uma sabedoria, mas essa sabedoria fez com que ele tivesse perto dele pessoas úteis, né? Que é uma grande sacada dos homens inteligentes. Eles querem ter sempre pessoas mais inteligentes do que ele. Salomão não foi diferente, não. Quando você lê o livro de Reis 4, você vai entender que
toda uma assessoria de Salomão. Aqui vai encontrar que ele tem secretários igual o pai, arquivistas, comandante de exércitos, ele tem sacerdotes que transformou conselheiros, e ele tem pessoas responsáveis pelo palácio, chefe de pessoas, chefe do trabalho forçado, e ele criou uma logística para atender todo o governo. Agora, veja, todo mundo, em toda parte do mundo, vinha ver a sabedoria de Salomão. Como é que funcionava a sua administração? Como é que funcionava a sua casa, o seu reino, o seu império? Como é que os seus inimigos se relacionavam com ele? Salomão tinha uma sabedoria tremenda, né? E assim como ele recebeu do pai, ele também transmitiu para muita gente. Muitas pessoas vinham de longe para poder ver como é que funcionava. O autor aí colocou que a importância da sabedoria, de acordo com 1 Reis 4, permite que se tenha conhecimento amplo, permite que se exerça influência positiva. Assim como Davi foi uma influência positiva para Salomão, Salomão também usou a sua sabedoria para criar uma influência positiva. E eu queria só falar uma coisa importante aqui, sobre a palavra virtudes. A virtude, ela só é aprendida na tenra infância e com o exemplo dos pais. Quando um pai ensina, não por palavras, mas por ação. E assim a sabedoria também. A sabedoria você pode aprender da maneira mais difícil, que é sofrendo, né, apanhando. Cada vez que você apanha, você se torna mais sábio. Ou você pode observar pessoas próximas. E a melhor maneira de você transmitir sabedoria é um pai transmitir para o filho na sua tenra idade. E você vê muito de Salomão, muito de Davi na pessoa de Salomão. E você vai entender que depois de Salomão, ele conseguiu sistematizar a sabedoria. Ele conseguiu fazer aquilo que o seu pai não fez. Ele escreveu livros de poesias, provérbios, e ele sistematizou a sabedoria e transmitiu ela. O sábio, ele aprende, mas ele também influencia. A sabedoria descrita na Bíblia tem um aspecto prático. Pode-se aprender sobre economia, planejamento e relacionamento. E tudo isso Salomão escreveu. Então vamos agora aí passar para a parte de quinta-feira. Educação na igreja primitiva. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo nos apontando a respeito do grande professor dos apóstolos na igreja primitiva. Assim que Cristo subiu aos céus, o Consolador, o Espírito Santo, guiou o seu povo em toda a verdade. Então, o Espírito Santo foi o grande professor daquela igreja que estava dando seus primeiros passos. O Espírito Santo, ele trouxe uma educação contínua para os apóstolos, para todos aqueles que seguiam fielmente o caminho. O Espírito Santo os capacitou, o Espírito Santo lhes concedeu dons, o Espírito Santo os ajudou a cumprir a missão que Deus havia concedido a ele. E além dessa educação contínua que o Espírito Santo proporcionava para eles, né, o Espírito Santo ele revelava a vontade de Deus e a sabedoria divina. O Espírito Santo orientava o seu povo a tomar as decisões, orientava o seu povo aonde devia pregar, a cada oportunidade que deveriam aproveitar para que o evangelho pudesse se expandir. Então, o Espírito Santo foi o grande professor e até o Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, em toda a sua vida, foi guiada pelo Espírito Santo. Todos os passos de Cristo foram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levou para o deserto. O Espírito Santo o guiou pelo deserto, ajudou a atravessar o deserto, a enfrentar a tentação do inimigo. O Espírito Santo mostrou para Cristo os pensamentos malignos daqueles que o acusavam. O Espírito Santo guiou toda a obra de Cristo, até ali no jardim,
do Getsêmani, quando Cristo suava gota de sangue, o Espírito Santo estava ali para ajudar Jesus a cumprir o seu ministério. Toda a vida, toda a obra, todas as palavras de Cristo foram guiadas pelo Espírito Santo. E o próprio Jesus disse: eu vou subir, mas vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que os guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele foi o grande mestre, grande professor, para que a igreja pudesse se desenvolver e cumprir a missão que Jesus havia concedido a ela. Da mesma maneira, nós também devemos permitir que o Espírito Santo nos guie, o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a cumprir essa missão. Mas há um equívoco cometido por muitas pessoas que abrem mão do seu preparo intelectual, abrem mão de estudar, abrem mão de se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus, alegando que o Espírito Santo irá guiá-los. Quando precisar usar a palavra certa, o Espírito Santo vai mostrar. Alguns dizem: eu sou isso pelo Espírito, eu sou aquilo pelo Espírito. Veja, uma coisa não deve invalidar a outra. Deus espera que nós estudemos, nos aprimoremos, possamos a cada dia ampliar o conhecimento da palavra de Deus e, nesse processo, utilizar vários recursos, além da Bíblia, várias outras literaturas que possam servir também de apoio ao nosso desenvolvimento intelectual. Mas o Espírito Santo, ele precisa estar presente nesse processo. O Espírito Santo é que ilumina nossa mente, expande nossa mente, para que a gente possa conhecer mais as verdades da palavra de Deus. Mas não adianta simplesmente querermos ou desejarmos conhecer a Bíblia e pedirmos ao Espírito Santo que nos dê conhecimento da Bíblia se nós não estudarmos a Bíblia. Não adianta pedir a Deus sabedoria se nós não buscarmos a sabedoria. Então, há uma complementação. E o Espírito Santo está disposto a me ajudar, a te ajudar, a ajudar a todos nós a recebermos a educação que a gente necessita, o ensino que a gente necessita para cumprir a missão que Jesus nos comissionou. Vamos passar agora para o pastor Bruno Flávio para fazer o encerramento do nosso estudo. Bem, na lição de sexta-feira, nós vamos ver aqui um impacto que um texto bíblico que é bem conhecido fez. Eu queria ler esse texto com vocês. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Bem conhecido. A grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é difícil ter um texto mais claro falando sobre educação do que um texto onde o próprio Jesus dá uma ordem para os seus seguidores, para os seus discípulos, inclusive a nós, onde ele diz aqui, clara e inequivocamente, que nós deveríamos ensinar. E até aqui a Infolição, ela foi muito feliz que ela coloca isso na prática, como isso aconteceu na prática. Eu achei muito feliz aqui por parte aqui de quem fez, eu não sei se foi o Adolfo, o Elton, que prepararam aqui essa linha, mas aqui diz o seguinte: os missionários foram espalhados. Então, em Atos capítulo 8, nós vamos ver aqui uma perseguição, ela começa espalhando ali, os cristãos, eles saem de Jerusalém, e os povos, então, aqui, começa falando aqui de Atos 10, a experiência da conversão de Cornélio. Então, os povos foram discipulados, mostra ali Pedro chegando ali, falando em outros locais, inclusive falando ali para Cornélio. Os discípulos são ensinados ali na própria experiência de Cornélio, que possivelmente era alguém que já conhecia até do judaísmo. Nós vamos ver aqui sendo explicado ali o evangelho de uma maneira ali mais simples. E, enfim, depois disso, eles são batizados. É importante lembrar que na experiência de Pedro e Cornélio, a descida do Espírito Santo é como se Pedro tivesse ali uma clara evidência de que já estava ali, realmente, eles já estavam prontos ali para receber o batismo das águas. E esse texto bíblico de Mateus 28, 19, muitas vezes a gente tem
quase que uma mania moderna, né? Uma mania do nosso tempo de tentar cavar ali para achar significados ocultos ou significados escondidos aqui nesse texto. Mas ele é muito claro aqui, ele é muito direto. O objetivo é fazer discípulos e levar esses discípulos até uma maturidade. E nós vemos aqui até o id, que tanto a gente foca, né, tanta gente fala, quando a gente vai ver no texto grego, ele é uma expressão de apoio ao fazer discípulos, inclusive o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, tudo isso também são expressões de apoio. A gente pode ver isso lá no grego pelo uso do particípio, os usos verbais, que são expressões de apoio para o fazer discípulos. Então, o discipulado, ele vai envolver a questão educacional, ele também vai envolver a questão, digamos assim, da educação raiz ali, que não é só você ensinar um conteúdo, é você transformar a vida. Então, nós temos aqui um chamado da parte de Deus e a gente consegue perceber como o mundo foi transformado por conta desse chamado. Tem um colega nosso que ele grava um podcast, eu não ouvi ainda o episódio do podcast dele, né, o Enéas, e ele fez uma série, agora achei interessante, o nome da série é 1998, né? Ele tem um podcast do Reino, eu não ouvi ainda para dizer se é bom ou se é ruim, mas eu li a descrição do episódio dele e ele fala como o dia em que ele aceitou Cristo foi uma mudança na vida dele, uma mudança, ele que vinha de um contexto de periferia, onde havia uma grande abundância do uso de crack ali na região, e ele fala que aquilo foi uma grande mudança para ele ser o que é hoje. E quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Eu fui pastor de algumas pessoas, é interessante que eu fui pastor de várias pessoas que vieram de uma mesma igreja, mas eu fui pastor delas em outra igreja aqui no Distrito Federal. E conversando, eu perguntei, nossa, mas vocês tinham uma juventude muito forte na igreja que vocês frequentavam, o que aconteceu? E um deles, que hoje é médico, ele já era concursado, hoje ele é médico, ele falou assim, Bruno, tudo isso começou porque na igreja nós começamos a conversar e falamos, olha, seria importante a gente estudar mais, e eles começaram a estudar e começaram a passar em concurso. Hoje em dia, um deles que veio desse movimento que surgiu de dentro da igreja, ele é funcionário de alto escalão de um dos ministérios ali do nosso governo, foi inclusive um dos grandes apoiadores para grandes mudanças importantes na educação, no Enem, no funcionamento aqui da nossa igreja. O outro é médico, nós temos advogados, e tudo isso surgiu dentro da igreja. E a gente vê uma coisa que a gente pode perceber na prática. O evangelho, ele não vai só transformar, e aqui algumas aspas aqui, a nossa vida espiritual, ele vai transformar a nossa vida como um todo. Ellen White mesmo diz, ela mesmo vai falar que a Bíblia, ela é um dos mais eficientes meios, as escrituras são dos mais eficientes meios de educação, não só no aspecto religioso, mas sobretudo. E nós percebemos quantas vezes, eu não sei do Pablo ou do Moraes, mas quantas vezes a gente não percebe realmente essa mudança sendo impactante na vida da pessoa quando a pessoa tem um contato com o Evangelho. E para encerrar essa nossa lição de sexta-feira, eu gostaria de falar uma frase, eu não vou lembrar o autor aqui, né? O pessoal fica brincando comigo que eu gosto de citações. Eu não vou lembrar o autor aqui agora direitinho, mas a frase eu lembro bem, que fala que o reavivamento e a reforma que surgiram do livro de Atos é um fruto direto da mensagem e da mensagem pregada no livro de Atos. E nós temos acesso a essa mensagem, nós temos acesso ao Evangelho de Cristo, aos escritos do Antigo Testamento, ao que Paulo ensinou, e nós temos acesso também ao mesmo Espírito Santo. Nós temos acesso para sermos verdadeiramente transformados e ficarmos mais parecidos com aquela igreja tão poderosa que é a igreja do livro de Atos. Então nós iremos finalizar agora com a oração do pastor Bruno Flávio. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rogamos agora que a tua palavra seja verdadeiramente o nosso guia. Que o que o Senhor falou e deixou aqui registrado, escrito por nós, o que os teus servos, os apóstolos, os profetas, o que tem escrito nas tuas escrituras, Senhor, venha verdadeiramente fazer diferença na nossa vida. Pai eterno, nós estudamos hoje sobre redenção. E nós sabemos que redenção não é só
uma coisa que a gente muda de status em relação a ser salvo ou não, mas é uma verdadeira transformação. É um processo em que nós somos transformados, nós somos tirados da lama do pecado e feitos um pouco mais parecidos com o Senhor, como nós estudamos. Por isso, Senhor, eu te rogo que não só nós aprendamos para sermos transformados, mas nós também sigamos a tua recomendação de ir e evangelizar, fazer discípulos e ensinar a eles para que eles também sejam transformados. Que nas nossas comunidades, nas nossas classes de escola sabatina, nós façamos da tua palavra um instrumento redentivo, um instrumento de ensinar para transformar vidas. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço a todos aí. Valeu, Abraço, amigo. fiquem com Deus.